Meu nome é Marco Túlio, eu sou saxofonista, flautista, clarinetista, arranjador. Eu sou professor da Unirio, trabalho com música popular, música clássica. Eu trabalho para música, para mim música é minha vida.
seja bem-vindo aqui ao Unirio de Sons. Você fez mestrado e doutorado aqui na Unirio. Queria te pedir para falar um pouco aí sobre essa parte de pós-graduação. Realmente, eu vim, minha pós-graduação foi toda aqui. E a minha trajetória, até falando rapidamente, era até muito interessante, porque eu, até meus 32 anos, eu não tinha nada, relação nenhuma com a academia. Eu sempre fui um músico prático, sempre praticamente um autodidata. E depois eu engatei um bacharelado na UFRJ e uma questão de 12 anos eu saí de não ter nada, e assim, academicamente, e ingressei em 2003 aqui no mestrado, fui orientado pelo Luiz Otávio Braga, grande músico, e em 2007 eu iniciei o doutorado. Eu fui orientado pelo nosso diretor no IVL, Sérgio Barrenecheia. E quais foram os temas de mestrado e doutorado? O meu mestrado foi, a minha dissertação de mestrado chama-se O Saxofone na Música de Radamés Inátali. Então eu selecionei algumas obras, né? A música do Radamés é essa coisa que namora, né, flerta com a música clássica, a música popular. Então eu peguei obras dele mais assim, de maior volume, né? Basicamente o concertino de saxofone alto e orquestra, e a brasileira número 7, que é para saxofone, tenor e piano. E falei um pouco desse estilo dele, essa mistura de clássico e de popular, e questões como interpretar esse tipo de música. E o doutorado? No doutorado, engraçado que eu peguei mais ou menos a mesma coisa pelo viés ao contrário, porque o Radamés era um músico, a princípio um concertista de piano. Ele gostaria de ter tido uma carreira como concertista, e acabou a vida levando ele a ser um dos maiores, ou talvez o maior arranjador da Rádio Nacional, um cara importantíssimo. Então ele tem uma importância danada na música popular também. Ele saiu da música clássica para a música popular. E o meu doutorado, eu fui pelo caminho contrário, porque eu falei sobre Vítor Assis Brasil, que é uma referência de músico brasileiro quando se fala em jazz. E o Vítor, ele tem uma tendência dele, depois que ele foi estudar em Berkeley e tal, dele querer fazer quartetos e fazer incursões pela música de concerto, né? Música clássica. Então aí eu fui estudar essa questão na música dele. Então minha tese de doutorado chama Confluências de Música Clássica e Jazz em Composições de Vítor Assis Brasil. Que interessante. É bom que você une as pontas, né? A tua experiência do popular na academia, e aí os trabalhos refletem isso também. E é interessante, né, que a gente vê que pessoas, como uma coisa que o Radamés Inátali sempre falava, só existem dois tipos de música ruim e música boa. E o Duke Ellington falava a mesma coisa, né? O Duke Ellington se recusava, inclusive, a ser chamado ser identificado como um músico de jazz. Ele é um músico e ponto. Tanto é que ele é um dos maiores compositores americanos, não do jazz, mas compositores norte-americanos, né? Quando você fala de uma maneira geral. Você música é isso, de um rótulo, Você precisa de um rótulo. Claro que a gente tem estilos, eu acho que a gente tem linguagens, tem sotaques quando a gente vai tocar, e eu acho que é bacana quando você, apesar da maioria das pessoas se especializa, né, muito naquele estilo, mas é legal quando você consegue, de uma certa maneira, diversificar, você tem um pouco, sabe, você saber transitar nessas coisas, como esses compositores e esses músicos conseguiram fazer, uma coisa que eu tento também fazer na minha maneira de tocar e de pensar a música. E atualmente você é professor de saxofone, né, aqui do Instituto Villa-Lobos, da Unirio. Fala um pouquinho desse trabalho aqui, desde quando você é professor? Esse ano faz 10 anos que eu estou aqui na Unirio, entrei em 2009. Então, assim, é uma coisa muito legal, eu acho assim, já tinha tido algumas experiências
em docência como professor substituto na UFRJ. E aí, em 2008, teve o concurso para cá, eu fiz, passei. E foi muito legal, porque eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho o relacionamento com os alunos, assim, é uma troca muito bacana. Eu gosto muito de dar aula. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos, assim, às vezes a gente dá aula para muita gente, né? Aquelas turmas, festivais, essas coisas, tem muitos, às vezes ficam alunos com vergonha, porque às vezes tem um ou outro que toca muito melhor, né? Toca mais tempo, né? E eu sempre digo isso, olha gente, não fica com vergonha não. Todos aqui somos iguais. Uns têm mais experiência, outros menos. Mas aqui nós estamos todos querendo aqui uma coisa, aprender música. Inclusive eu. Porque eu acho que eu aprendo muito dando aula. Eu acho que eu posso dizer, sem medo de errar, que eu aprendi muito mais sendo professor do que sendo aluno. Claro que eu tenho uma gratidão muito grande por todos os grandes mestres que eu já tive, mas a gente, sabe, essa troca você tá ali com o aluno, é uma troca, você está aprendendo com ele o tempo todo. Então eu gosto muito disso. Então aqui eu tive a oportunidade de vir aqui. Eu sou professor de saxofone e tenho também turma de música de câmara, né? Que no caso a gente trabalha com quarteto de saxofones. E mais recentemente eu comecei também a fazer um trabalho, também uma turma de editoração de música em software livre. O nosso curso de saxofone, ele tem assim um programa que voltado à música, é um programa de saxofone clássico, né? Tem muitas pessoas que até que não sabem, mas tem saxofone clássico, né? Por causa dessa associação do saxofone com o jazz, principalmente com música popular, né? Via jazz e choro, tal, tanto usado. Mas assim, sim, existe música clássica e muita música clássica. Música de câmara, muita coisa, e o saxofone foi inventado muito antes de que se existissem esses estilos, né, jazz e tal. Mas assim, até pela minha formação, que eu já toquei um pouco de tudo, oportunidade de tocar com cantor, toquei em banda de música, que é uma outra coisa que eu também adoro fazer. Eu acho que o saxofone é um instrumento que até bem pouco tempo, principalmente quando você fala em Brasil, era um instrumento muito assim, marginal, assim, informal, o aprendizado. Você aprende, né? Curioso, aí tem um amigo que toca e tal, e eu acho que o ensino, essa música clássica, você prepara um cara para tocar um concerto, uma sonata, você aprimora muito o estilo, o entendimento da música, o desenvolvimento técnico dele. Então, assim, basicamente a gente trabalha aqui, já formei, olha, bastante, já deve ter, de cabeça eu não vou lembrar, mas já deve ter uns 8 alunos formados nesse tempo aí. E é muito legal, assim, eu acho que sempre eu guardo com muito carinho as lembranças assim, de todos esses meus alunos. Eles até hoje a gente é muito amigo, né? É muito gratificante. Eu acho que o trabalho aqui, esse contato com a juventude, o pessoal, né? E desde garotos, né? 18 e 20 anos, e a gente vê assim, cada vez uma moçada querendo tocar mais, sabe? Tocar bem, e a gente vê eles de fato tocando muito bem, um talento danado, produzindo cada vez melhor, mais cedo, e eu fico muito satisfeito em poder estar participando desse processo. Não perca em breve a segunda parte desse programa. Teremos mais música e mais bate-papo aqui com o Marco Túlio.